Professor Josevan Barbosa, magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, do FESA. Senhor Evandro Praxedes, representando a Prefeitura de Apodi. Senhor Marcos Asfora, Procurador do Trabalho. Senhor Marque Alfões, presidente da OAB Subsecção de Macau. Ivanaldo Salustiano, presidente da OAB Subseção de Açu. Senhora Ana Tereza Albuquerque, presidente da Associação das Mulheres de Carreiras Jurídicas. Senhor Luiz Gomes, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do RN, e o professor Francisco Péricles de Amorim, representando o professor Milton Marcos de Medeiros, magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A subseção Mossoró recebeu também mensagens da senhora Micarla Souza, prefeita da cidade do Natal, do vereador natalense Ney Lopes Júnior. Nesse momento passamos a palavra para a excelentíssima senhora Maria de Fátima Rosado Nogueira, prefeita do município de Mossoró. Boa noite a todos os advogados e advogadas aqui presentes, convidados. Quero saudar a mesa, a pessoa do doutor Orfi Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Paulo Eduardo Teixeira, presidente do Conselho Seccional da OAB-RN, doutor Humberto Fernandes, presidente da Subseccional da OAB Mossoró. Em nome dos três, saúdo todo o dispositivo que compõe a mesa. Minhas senhoras e meus senhores, minhas cordiais felicitações a todos que estão compartilhando a alegria de mais uma conquista da Ordem dos Advogados do Brasil, uma das instituições mais respeitadas do país devido aos inestimáveis serviços prestados em defesa da liberdade, da ética e da cidadania. A Ordem dos Advogados do Brasil tem a primazia e o grande privilégio cívico de não apenas trabalhar em defesa de uma categoria profissional, porque já seria suficiente para justificar sua existência, mas também de poder oferecer sua atuação em defesa da sociedade e da promoção do bem comum. Em Mossoró, a tradição da ordem é produzida e reproduzida todos os dias por meio da atuação de centenas de profissionais competentes, cidadãos atuantes, cujo espírito empreendedor está contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Como prefeita constitucional da cidade de Mossoró, quero expressar meu reconhecimento e meus sinceros agradecimentos. A conquista de uma sede própria pela OAB é apenas mais uma demonstração do zelo e do empreendedorismo que tem marcado o cotidiano dos moçoroenses, filhos legítimos ou tomados por adoção. No sentido mais amplo, foi o empreendedorismo moçoroense que permitiu que o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, apresentasse nossa cidade como uma das futuras metrópoles do Brasil. Esse título soma-se a outros tantos que a cidade recebeu durante o período em que administramos a Prefeitura de Mossoró e representa uma demonstração decisiva da qualidade da nossa gestão e da força empreendedora dos moçoroenses. Essa realidade está muito bem expressa por meio da melhoria da nossa infraestrutura urbana, atração de novos investimentos, expansão da empregabilidade e melhorias nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento social, meio ambiente, limpeza urbana, entre outros. Toda essa trajetória vitoriosa de Mossoró é fruto do trabalho contínuo e abnegado de milhares de homens e de mulheres, pessoas de boa índole que fizeram
e fazem muito por esta cidade, a terra da liberdade e das oportunidades. Muito obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Humberto Fernandes, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Mossoró. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem eu saúdo todas as advogadas e advogados de Mossoró e do Brasil. Excelentíssimo senhor juiz Dr. Evaldo Sampaio, em nome de quem saúdo todos os magistrados aqui presentes, fazendo também referência ao presidente da AMAR, Dr. Azevedo Cartacho. Excelentíssimo senhor Hamilton Vieira, em nome de quem saúdo todos a magistratura trabalhista aqui presente. Excelentíssima senhora prefeita constitucional de Mossoró, em nome de quem saúdo todos os integrantes do Poder Executivo aqui presente. Excelentíssimo senhor Cláudio Honor dos Santos, em nome de quem saúdo todos os parlamentares aqui presentes. Excelentíssimo senhor Fábio de Vaimaté, promotor de justiça, em nome de quem saúdo todos os membros do Ministério Público Estadual. Excelentíssimo senhor Gleidson, em nome de quem saúdo todo o Ministério Público do Trabalho aqui presente. Excelentíssimo senhor professor Lúcio Teixeira, em nome de quem saúdo todos os conselheiros federais aqui presentes. E minhas senhoras, meus senhores, o dia 29 de novembro de 2010 entra para a história da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, como o dia da coroação de um trabalho iniciado em 24 de julho de 1951, quando o então presidente da OAB do Rio Grande do Norte, Cláudio Honor Telógio de Andrade, assinou a resolução número 20, criando a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Mossoró. Com efeito, retrocedendo um pouco na história, imprescindível reconhecer a abnegação de vários ex-dirigentes que conduziram a OAB Mossoró desde a sua instalação até este momento áureo, cada um dedicando seu sagrado trabalho, o seu precioso empenho e a força de seu compromisso para fazer da OAB Mossoró uma instituição forte, respeitada e dinâmica, que tem como missão principal a defesa da democracia, da cidadania e das instituições republicanas. O trabalho sério e dedicado, desenvolvido sob a arena principiológica da Ordem dos Advogados do Brasil, foi, certamente, a chave de abóbora do sucesso da subseção de Mossoró, cuja expansão institucional é resultado de um progresso contínuo e concreto de suas ações de defesa do Estado Democrático de Direito. Seria impossível relembrar, presidente Ortiz, nesta oportunidade, quantas barricadas foram montadas por aqueles que pensam estarem acima da lei, contra as ações corajosas, determinadas, legítimas e em defesa da democracia, capitaneadas pelo OAB Mossoró. Qualquer delas foi suficiente para afastar a ordem de seu papel político de restabelecer o tecido social brasileiro, há muito desgastado pela sanha desenfreada da corrupção, da violência, da tirania estatal e da febril e imoderada elite do periquismo. Somos, Dr. Paulo Eduardo, por consagração da Constituição Federal, uma das funções essenciais da justiça, e exercemos dentro do Estado brasileiro missão especial de defesa da ordem constitucional e das instituições democráticas. Neste diapasão, exercemos precioso Ministério Público, pois precisamos, representando a sociedade frente ao poder investigatório do Estado. Não vamos abrir mão desta missão, pois solidificada pela história de resistência,
de vanguarda política, de luta em defesa dos direitos humanos, da democracia, contra o abuso de poder, do Estado policial e dos vergonhosos privilégios daqueles que exercem o poder político do povo brasileiro. A história da OAB é a história da democracia brasileira e da cidadania do nosso povo. Foi assim na ditadura Vargas, quando a Ordem dos Advogados, sentinela das liberdades públicas, foi a primeira instituição a sentir os sinais autoritários do Estado Novo, ainda em 1935. As manifestações da OAB contra a Lei de Segurança Nacional, de 37, e o cerceamento da liberdade de expressão são marca dessa luta contra a nascente ditadura fascista do ex-presidente Getúlio Vargas. No Estado Militar de 64, a OAB se notabilizou como a grande trincheira de resistência ao autoritarismo implantado, o que lhe rendeu o ódio eterno dos saqueadores do poder e a perseguição implacável a seus dirigentes. O marco inicial da reação da Ordem dos Advogados do Brasil ao movimento militar foi, sem dúvida, a decisão do Conselho Federal que garantia aos advogados com direitos políticos suspensos a liberdade de exercer a profissão. O passo seguinte foi liderar os protestos contra os atentados e perseguições ao povo brasileiro, e a insistente e inquebrantável posição que tomou de não reconhecer qualquer ato normativo contrário às liberdades fundamentais. A postura corajosa da OAB serviu para fortalecer o movimento de resistência ao Estado militar, permitindo que outras instituições representativas engrossassem o exército da liberdade e criassem um ambiente saudável para o restabelecimento da democracia. O ingresso na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, da União Nacional dos Estudantes, UNE, da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e de tantos outros segmentos e movimentos de aversão ao totalitarismo, forçaram os militares a devolver o poder aos civis, pondo fim à mais cruel ditadura da história do Brasil. O ódio com o qual os militares tratavam a Ordem dos Advogados do Brasil atingiu níveis de intolerância inimagináveis, ao ponto de, em 27 de agosto de 1980, o Conselho Federal ter sido vítima de ato terrorista, quando um atentado à bomba endereçado ao presidente Eduardo Seabra Fagundes vitimou a funcionária Lida Monteiro da Silva, que trabalhava na OAB Federal há mais de 40 anos. A morte de Lida Monteiro é o símbolo maior do que a OAB representa para a democracia brasileira e do que representou, através de suas ações políticas, ao autoritarismo nefasto dos militares de 64. Já durante o período democrático, a Ordem dos Advogados foi novamente convocada pelo povo brasileiro para legitimar o processo de impeachment contra o presidente Fernando Collor de Mello. Mais uma vez, a OAB liderou os protestos públicos em todos os rincões do país, num ato de cidadania visto apenas durante os 2 mega comícios pelas diretas já no ano de 1984. Também por registro histórico, essas 2 manifestações populares foram capitaneadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Odiernamente, o combate ao Estado policial, a batalha pela moralidade nas eleições, a luta contra os privilégios do serviço público, a guerra pelo definhamento da cultura da corrupção, são algumas das bandeiras que identificam a Ordem dos Advogados do Brasil como a maior instituição civil desse país. Em Mossoró, caros presidentes César Brito, Paulo Eduardo, Alfim, a luta não tem sido diferente, nem menos árdua. A todo tempo a OAB é desafiada e provocada a ir ao campo de batalha contra as reiteradas violações aos direitos humanos, à livre liberdade de profissão, contra o detestável abuso de poder, muitas vezes proveniente daqueles que deveriam zelar pela correta aplicação da lei. Esse tem sido o palanque político do OAB Mossoró nos seus quase 60 anos de vida. Essa tem sido a herança dos primeiros homens que assumiram o compromisso de defender a democracia na cidade libertária de Santa Luzia. A OAB Mossoró, festejada pelo seu passado, respeitada pelo seu presente e alvissareira no seu futuro, honra a história da capital do Oeste Potiguar e agrega-se ao espírito de liberdade que eternizou o motim das mulheres, a libertação pioneira dos escravos, o vanguardismo de Celina Guimarães na consagração do primeiro voto feminino da América Latina e a lendária resistência ao bando de Lampião. Mesmo diante de todo esse apanagem de serviços e lutas que simbolizam a história da OAB, outros desafios continuam a instigar a instituição nesse novo século, como, por exemplo, a violação contínua e contumaz das nossas prerrogativas, que, em verdade, caracterizam nefasta agressão ao direito fundamental de defesa.
ações provenientes do Estado brasileiro